Olá, pessoal. Eu sou a professora Crislaine Rodrigues Galan e estamos trabalhando aí a disciplina de Logística de Produção e Serviços. E o objetivo hoje é apresentar para vocês o preenchimento do formulário da nossa atividade MAPA. O objetivo da nossa atividade é justamente elaborar um diagrama de Ishikawa, aplicar essa ferramenta da qualidade em algum processo da organização. Então, nós vimos aí dentro da nossa atividade MAPA que a ferramenta da qualidade pode ser aplicada dentro dos processos logísticos. Então, o objetivo é justamente vocês identificarem um processo, de preferência um processo logístico. No entanto, não havendo a possibilidade de ser um processo logístico, qualquer processo dentro da organização. Ok? Então, nós estamos aqui com o formulário. Nesse primeiro slide, vocês devem preencher o nome de vocês e o RA, né? No segundo slide, eu trago para vocês uma orientação do diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito e diagrama de espinha de peixe. Então, eu trago aqui para vocês uma definição do diagrama e também a descrição referente de cada causa, porque nós vimos dentro da atividade que o diagrama de Ishikawa ele tem por objetivo elencar as causas de um determinado problema de um efeito. E essas causas elas são divididas em um grupo de 6 causas principais: método, materiais, mão de obra, máquinas, medida e meio ambiente. Então, aqui nesse segundo slide, eu trago para vocês um exemplo e uma descrição do que são referentes a essas 6 causas, esses 6 tipos de causas que podem ser agrupados. E a gente vai para o nosso terceiro slide, que é onde vocês devem preencher, fazer um levantamento das informações da empresa que vocês foram visitar. Então, aqui nesse primeiro campo, o nome da empresa, vocês podem estar preenchendo o nome da empresa, ou caso a empresa não permita a divulgação do nome, coloca apenas o ramo, ou o segmento de atuação dessa empresa. Então, no meu caso aqui, eu vou estar preenchendo, eu consegui o nome da empresa, então é CRG Limitada, então eu vou colocar aqui. E é uma madeireira, ok? Já coloquei o nome e também o ramo de atuação. O nome do funcionário que vocês entrevistaram ou a função dele. No meu caso, foi o João Barrote, tá? Supervisor de produção. Ok? Bem simples o preenchimento. E o nome do processo? Eu não consegui trabalhar e aplicar essa ferramenta no processo logístico. Então, eu vou descrever o processo que eu apliquei. Foi no processo de produção, certo? Então, bem simples essa primeira etapa do levantamento das informações. No quarto slide, pessoal, nós temos aí algumas orientações para o preenchimento da segunda etapa, tá? Então, na linha central do diagrama, é onde será destacado o problema ou o efeito. E nas demais linhas, que são as espinhas, será inseridas as causas e, se necessário, se vocês verificarem a necessidade de colocarem mais linhas, porque eu já deixei um número de linhas para cada causa, vocês podem estar fazendo isso. Só se colocando na caixa de texto e incluir aí mais essas linhas, ok? Então, mais essa orientação. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como preencher agora essa segunda etapa do diagrama de Ishikawa. Então, olha só, aqui eu já trouxe para vocês o diagrama de Ishikawa já estruturado. Então, aqui no efeito, eu vou colocar o problema que eu identifiquei. Nós vimos durante o mapa que é necessário a gente conversar com alguém, com algum responsável da empresa e levantar esse possível problema de um determinado processo. No meu caso, o problema que eu identifiquei são retorno de peças com defeito. Eu vou colocar aqui, ó. Ok, então vamos deixar aqui bem, bonitinho. Vamos diminuir aqui a letra. Retorno de peças com defeito. E aqui, pessoal, eu já deixei estruturado as possíveis, as 6 causas: mão de obra, material,
método, máquina, medida e meio ambiente. Então, qual que é a orientação? Levantado esse problema, a gente discutir, levantar as possíveis causas utilizando o brainstorming, uma tempestade de ideias aí. E tentar levantar com o responsável, se possível, mais pessoas envolvidas com relação a esse problema para tentar buscar identificar as causas. Então, nós levantamos aí algumas possíveis causas junto com o supervisor de produção e alguns outros colaboradores. Quanto aí à mão de obra, o que está relacionado com a mão de obra? Então, a gente verificou que tem uma falta de treinamento. Então, a falta de treinamento tem originado esse retorno de peças com defeito. Então, eu vou vir aqui, inserir, caixa de texto, tá bem simples, e vou colocar aqui, falta de treinamento. É uma causa relacionada ao retorno de peças com defeito. Ok? Bem simples. Então, a gente vai colocando aqui no nosso diagrama e a gente começa a aplicar. Também detectamos, dentro da mão de obra, o não cumprimento das normas. E isso também tem causado esse problema, são possíveis causas. Então, qual que é o objetivo do diagrama de Chikawa? É justamente identificar as possíveis causas do problema para que depois se possa tomar uma ação corretiva eficaz para a resolução desse problema. Então, vamos colocar aqui, inserir, caixa de texto, vamos colocar outra causa aqui, relacionada à mão de obra. Não cumprimento das normas. Ok, então, em relação à mão de obra, nós levantamos essas duas possíveis causas, tá? Então, aqui a gente fecha a mão de obra. Vamos para o outro grupo de causas aí dentro do diagrama de Chikawa. Dentro do material, a gente constatou uma causa que pode estar provocando o retorno de peças com defeito, que é a baixa qualidade da madeira. Então, vamos aqui inserir caixa de texto no material, baixa qualidade da madeira. Ok? Vamos colocar aqui. Certo? No material, a gente só identificou essa possível causa, então não tem problema, tá, pessoal? Se vocês identificarem apenas uma causa em cada grupo, ou, por exemplo, em uma determinada causa, desse grupo de causa, você não tiver, não identificar nenhuma causa relacionada ao método, não tem problema, ok? Já em relação à medida, foi constatado aí os erros de parâmetros de corte, ok? Então, relacionado à medida. Então, pessoal, bem simples mesmo, o preenchimento aí do diagrama. Vocês vão elencar um problema que, como eu disse para vocês, pode ser referente a qualquer processo, não necessário um processo logístico, e vão preencher e identificar aí as possíveis causas. Em relação ao meio ambiente, olha só, uma causa que nós identificamos foi a umidade elevada. Então, a gente vai elencando as possíveis causas nesses 6 grupos principais de causa, tá? Aqui na máquina, a gente constatou que esse problema pode ser decorrente aí de ausência de manutenção,
Então, a gente elenca. E no método, a gente observou um erro na seleção da madeira. Então, tá aqui, pessoal, preenchido o nosso diagrama de Ishikawa, referente aí a um problema elencado no processo de produção, né? No caso aqui que eu trabalhei dentro de uma madeireira, retorno de peças com defeito. Então, vocês vão levantar aqui, né? Nós vamos colocar o efeito, o problema, e depois vamos elencar as causas dentro do grupo de 6 causas, né? Que é mão de obra, máquina, método, medida, material e meio ambiente. Lembrando, pessoal, que dependendo do problema de vocês, né, que vocês elencarem, pode ser que vocês não tenham nenhuma causa relacionada a método. Então, você vai deixar em branco, você vai preencher, realmente listar as causas referentes e relacionadas a esse problema. Como, por exemplo, vocês também podem ter mão de obra, elencar várias outras causas. Aqui no meu problema específico, a gente elencou apenas 2. Ok, pessoal? Então, essa é a orientação para o preenchimento do formulário da nossa disciplina, mapa da nossa atividade, mapa da disciplina de logística de produção e serviços, ok? Até mais.